A Copa acabou, a Sony lançou e Christopher Nolan estreou. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Gabriel Gonçin, sou filmmaker e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e também produção audiovisual, mundo audiovisual, universo audiovisual. Primeiro, a Copa acabou. Para falar um pouquinho sobre isso, eu não sou muito ligado ao universo do futebol, mas como é uma coisa que todo mundo vivenciou, inclusive eu, assisti no Brasil, eu quero falar sobre isso. A seleção brasileira, como todos os anos, a gente mete pau, critica, fala sobre a seleção e chega na hora a gente assiste, porque a gente gosta, a gente quer ser campeão do mundo, assim como o mundo inteiro, assim como todos os outros países. E assim como eu também, me incluo nisso, a gente fala, chega na hora do jogo, tá todo mundo lá assistindo a partida. Então, mais uma vez, Brasil não foi para frente e fazer o quê? Vamos esperar chegar na próxima, onde todo mundo vai criticar, inclusive os jornalistas, e aí, quando o Brasil for jogar, todo mundo vai ficar assistindo a tela da televisão, e aí se ele ganhar, for campeão, todo mundo vai elogiar, e se ele perder, todo mundo vai criticar. É natural, todos os anos são assim, não só para a seleção brasileira, mas também como para todas as outras seleções. Sony FX5, FX5. A Sony lançou a sua nova câmera. Eu sou um usuário de Sony, inclusive eu utilizo a Sony A7 IV para fazer esse vídeo, para fazer os trabalhos que eu faço para os meus clientes. E eu gosto muito de Sony, sempre fui fã da Sony. Eu comecei na época de 2014, primeiro ano meu de audiovisual, eu trabalhava com Nikon. Eu prestava serviço, fazia freelance para outras empresas. E eu lembro que na época a gente utilizava Nikon 6000, 7200, alguma coisa assim. Mas eu não, confesso que eu não lembro exatamente. E era foco manual, inclusive, só que assim, não tenho o que falar da Nikon também porque era muito boa. A partir disso, eu fui para Sony, depois eu comprei uma Canon. Eu tive uma Canon T3i com a lente do kit, comecei a fazer alguns trabalhos, até eu conseguir comprar a minha primeira Sony usada, que foi uma Sony A6300, e gostei demais, assim, foi uma divisão de águas para mim. E a partir daquele momento eu gostei muito da Sony e eu decidi que eu utilizaria a Sony. A partir daí comecei a dominar um pouquinho mais a ciência de cor, a dominar um pouquinho mais como a câmera trabalhava em determinadas situações, em baixa luz, em altas luzes, em médias luzes. E eu comecei a me acostumar e a gostar muito do universo Sony e estou na Sony até hoje, sou muito satisfeito com tudo que a Sony me entrega como câmera e tá tudo certo, tudo bem. Não tem nada para falar de mal da marca, para mim assim, muito bom. Eu utilizo o ecossistema, né, os aplicativos, cara, você poder se visualizar através de um aplicativo no tablet, assim como eu estou fazendo aqui, ou no celular mesmo, cara, é sensacional. Coisa muito simples que outras marcas não têm. E além de outras questões, né, mas eu vejo assim que é mais por gosto mesmo, né, porque todas as câmeras hoje são excelentes. A Sony tem câmeras excelentes, FX5, a Sony A7 IV, que eu estou me gravando agora, A7V, A7C, ZV-E1, ZV-10, ZV-10 segunda geração. Tem outras câmeras, né, partindo mais para a linha de cinema, FX3, agora FX5, a Sony Venice, Burano, cara, são sensacionais. O universo Sony de câmeras para vídeos é sensacional, acredito que para foto também, foco automático, cara, sensacional. Apesar de que as outras marcas também têm câmeras muito excelentes. A gente teve aí a Lumix, cara, lançando câmeras excelentes, a Canon também vindo com câmeras excelentes também, o Open-Gate, enfim, a Sony, as pessoas falavam que a Sony estava meio atrasada nesse sentido, né, de não ter o Open-Gate, de, enfim, gravar como grava agora, mas eu acho que, na minha visão, não é a câmera que vai mudar a sua forma de fazer o seu vídeo. É claro que quando você tem equipamento novo, você se sente mais inspirado para produzir coisas novas, se sente mais inspirado para sair por aí, produzir, mas não é isso que vai fazer com que o seu trabalho alcance novos patamares. O que vai fazer você evoluir é você. É você buscar, é você produzir, é você ir atrás, é você vender, é você criar coisas novas, é você criar de forma mais autêntica, mais rápido, mais leve.
criar coisas que gerem resultado para os seus clientes, se esse for o objetivo, mas entenda que não é a câmera que vai fazer você ser um melhor ou um pior profissional. Eu estava conversando com um amigo meu a semana passada, ele falou: Gabriel, mas o que você achou da FX5? Eu falei: cara, não sei, não vi ainda. Eu vou ver daqui a pouco. Aí depois que eu vi as configurações, realmente bacana, show de bola. Mas quando uma marca lança uma câmera nova, é natural que os filmmakers, os fotógrafos, a nossa classe fique meio eufórica, né? Meio ali querendo ver, querendo saber. E eu também fico assim. Mas assim como o lançamento de todas as outras câmeras, de todas as outras marcas, a gente vê que a câmera é um equipamento. É claro que a Sony tem especificações diferentes do que a Panasonic tem. A Canon é diferente da Panasonic. Enfim, as marcas têm diferenças e isso é inegável. É claro que a Sony tem coisas maravilhosas, excelentes. Também tem coisas que são pontos de melhora. A Canon é a mesma coisa, a Panasonic é a mesma coisa. Enfim, cara, são tudo ferramenta. Tudo isso é ferramenta. Assim como você escolher uma lente para fazer um trabalho, assim como você escolher iluminar aquela cena de certo modo ou não, é ferramenta. Tudo isso é ferramenta para a nossa criatividade. Tudo isso é ferramenta para a gente colocar a nossa ideia para o mundo. O que a gente não pode fazer é ficar refém e achar que eu preciso de alguma coisa para fazer alguma coisa. E eu me incluo nisso também, porque às vezes eu tenho um monte de ideias, tem vários projetos aqui na minha cabeça que não coloquei em prática ainda, porque eu acho que eu preciso comprar alguma coisa para conseguir executar aquilo. E a verdade é que não. A gente pode fazer tudo exatamente com aquilo que a gente já tem, sem ter que comprar nada. Eu sempre falo isso, mas eu também me incluo nisso, porque eu também tenho ideias, tenho projetos que eu não coloco em prática, porque eu acho que eu preciso daquilo, disso. E todos os filmmakers e fotógrafos também têm isso. Essa sensação de que você precisa comprar algo a mais equipamento, mais luz, mais lente, mais câmera, mais tecnologia para você alcançar aquilo que você quer ou que você acha que quer. O nosso trabalho não depende exclusivamente do equipamento. É claro que o equipamento ajuda sim. Uma câmera, uma luz ou outra ajuda sim. Te dá um resultado diferente sim. Mas você saber utilizar o máximo, extremamente aquilo que você já tem, vai fazer você ter o melhor trabalho e você não vai precisar esperar juntar o dinheiro para comprar alguma coisa, para aí sim você fazer algum determinado trabalho. Por isso que eu tenho esse pensamento muito forte de que as nossas câmeras, os nossos equipamentos, eles são ferramentas para a gente imprimir a nossa criatividade no mundo. E o Christopher Nolan, né, gente? Chegando com tudo e com a Odisseia, eu fui assistir no cinema e achei sensacional o filme. Mais uma vez, né? Christopher Nolan sendo Christopher Nolan, mas a ideia que eu tinha do Christopher Nolan era de Interestelar. Assim, de longe, o filme que mais me impactou, o filme que mais me emocionou, o filme que mais me fez ficar grudado foi o Interestelar até hoje, de todos os filmes que eu já assisti. E a Odisseia, na minha opinião, perdeu para Interestelar. Por quê? Porque por causa do áudio. Essa é a verdade. É claro que o áudio é muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem empregado, muito bem pensado na Odisseia, porque Christopher Nolan sempre tem esse cuidado, né, principalmente com os diálogos, a forma como ele trabalha os diálogos, a forma como ele faz para chamar nossa atenção e fazer a gente olhar para a nossa própria vida através dos diálogos e nos questionar sobre as nossas próprias decisões, aquilo que a gente vem fazendo na nossa vida. Então o diálogo ele é muito bem trabalhado, muito bem desenhado e criado para fazer com que a gente reflita sobre as coisas. E a trilha da Odisseia foi muito boa também, cara. A forma como eles trabalham a trilha para fazer a gente se sentir da forma como eles querem é muito sensacional. Mas, para mim, a trilha e a forma como o Nolan fez em Interestelar me cativou mais e me emocionou mais, eu acho. Assim, mas uma coisa sobre a Odisseia que eu já sabia, mas eu lembro que quando eu era criança, eu assisti um filme da Odisseia muito antigo. Se não me engano, foi na Sessão da Tarde da Globo.
E aquilo me marcou muito. E eu me lembro que assisti aquele filme que me marcou muito, porque eu gostei muito do filme, mas não lembrava o nome do filme. E aí, esses dias atrás, pesquisando sobre o filme do Nolan, eu lembrei que eu tinha assistido aquele filme. E aí, para mim, a Odisseia era aquela lembrança, né, daquele filme que eu tinha assistido muito tempo atrás. E aí, quando eu assisti o filme do Nolan, é claro que o meu cérebro ele comparou os dois filmes, né, porque é a mesma história. E a forma como o Nolan conta a história do jeito dele, do olhar dele, do ponto de vista dele, é muito impressionante como que ele consegue fazer com que uma história já conhecida chame a atenção das pessoas porque ele está mostrando da forma que ele acha que tem que mostrar. Então é isso que nós, como produtores de vídeo, também precisamos fazer quando a gente vai produzir um vídeo. A gente precisa mostrar para as pessoas a nossa visão, aquilo que a gente vê daquela história que a gente está querendo contar, daquela pessoa, daquela empresa, daquele momento. Qual é a minha visão? Como que eu quero mostrar isso para as pessoas? Como que eu quero filmar? Ah, será que eu devo filmar a pessoa? Ou vou filmar a sombra dela que está vindo da luz? Qual que é a melhor maneira de eu mostrar aquilo que eu quero mostrar a partir da minha visão, a partir daquilo que eu acredito, a partir dos meus valores, a partir daquilo que eu acho que é o melhor? Isso é minha arte. Isso você vai se desenvolver ao longo do tempo, assim como Christopher Nolan desenvolveu ao longo de uma vida para produzir os vídeos e os filmes que ele quis fazer, da forma como ele quis fazer. Então, sobre a Odisseia, gostei bastante, me emocionou, mas eu prefiro Interestelar. Essa é a minha visão assim, final do filme. É claro que nas questões técnicas, né, por ser 100% IMAX, por ser 100% feito com a tecnologia IMAX, isso é sim também de tirar o chapéu, porque eles tiveram que mais ou menos reinventar a forma de fazer, né? O Christopher Nolan está fazendo isso. Ele está reinventando a forma de fazer um cinema que acabou se tornando 100% digital, porque é mais barato, é mais rápido, é menos custoso para os estúdios, mas ele não. Ele falou que eu não quero fazer um filme mais barato, eu quero fazer o meu filme do jeito que eu acredito que tem que ser. E aí ele convenceu os estúdios a fazerem, e aí, claro, o estúdio investiu na ideia dele e deu muito certo, porque ele já tem uma história, já tem, né, uma marca, já tem um lastro em Hollywood que ele pode fazer isso. Então, acho que é isso que a gente pode aprender com o Nolan também, de olhar para uma ideia, acreditar nisso e fazer acontecer a partir do nosso ponto de vista. E ir atrás daquilo insistentemente, como se a gente fosse obcecado por isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu estou desenvolvendo alguns projetos, alguns documentários, eu vou compartilhar com vocês aqui no meu canal do YouTube, tanto o projeto pronto, como como eu fiz para fazer esse projeto acontecer. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em produção audiovisual, desenvolvimento pessoal, se inscreve no canal, deixe aqui embaixo seu comentário para saber a sua opinião, dá um joinha para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço!